Olá pessoal do curso de Contábeis. Nós, da UDC, estamos fazendo uma complementação de conteúdo desse segundo semestre de 2020, em razão da pandemia. Então, coube a mim, hoje, falar sobre a atualização dos princípios contábeis e sobre o leasing. Então, vamos dar início. Vamos então falar sobre a atualização dos princípios contábeis. Isso daí é um tema um pouco polêmico em razão de revogações de resoluções. No dia 2 de junho de 2010, foi publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade a Resolução 1282, que nesta época ela atualizava e consolidava os dispositivos tratados anteriormente pela Resolução do Conselho Federal 750 de 93, que trata dos princípios fundamentais ou dos princípios contábeis. Esse texto legal não teve assim uma grande repercussão no meio contábil e nem tão forte divulgação, já que era desconhecido por muitos profissionais e acadêmicos de ciências contábeis. No entanto, essas alterações visavam, mais uma vez, o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. As alterações trazidas, então, por essa nova resolução do Conselho Federal, inicia-se já no seu primeiro artigo, onde a própria denominação dos princípios, que antes eram chamados de princípios fundamentais da contabilidade, agora recebe apenas o título simplificado de princípios contábeis ou princípios da contabilidade, considerando ser esta a nomenclatura suficiente para um perfeito entendimento dos usuários das demonstrações contábeis e dos profissionais desta ciência. Assim, com relação aos princípios propriamente ditos, nada de muito relevante foi alterado, exceção feita, é claro, ao princípio da atualização monetária, que fora expressamente revogado, e que os possíveis efeitos da variação monetária passam a ser tratados dentro do princípio do registro do valor original. Era a correção monetária. Como a partir de 94 houve uma certa estabilidade, não tinha uma inflação doida de 80% ao mês, por exemplo, então deixou de ser necessária esse princípio da atualização monetária. Muito bem. Essas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade de 750, de 93, de 1282 de 2010, que compilavam os enunciados dos princípios contábeis, foram revogadas em 2016 pela publicação da NBC-TSP Estrutura Conceitual, Norma Brasileira de Contabilidade, que definiu uma base conceitual para a aplicação das normas contábeis e eliminou alguns conflitos normativos que existiam, atendendo então a esse processo de convergência às normas internacionais de contabilidade que eu já havia dito antes. No entanto, isso não quer dizer que os princípios foram extintos. Eles estão englobados nesta nova publicação do Conselho Federal de Contabilidade, estão inseridos no corpo desses CPCs, no caso da NBC-TSP. Então, a partir de 2016. Portanto, os princípios de contabilidade estão vivos no exercício profissional e devem ser conhecidos por todos os envolvidos nesta área. Desde então, continuando com o artigo 3º lá da resolução, quais são os princípios da contabilidade? São os 6. O da entidade, que reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma sua autonomia patrimonial, preconiza que você não pode misturar os bens dos sócios com os bens da entidade. São duas da empresa. O sócio é CPF e a entidade, a empresa, é CNPJ. Os bens são de cada entidade separadamente. O princípio da continuidade, que pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro. Ela não foi, a não ser que a empresa foi constituída por um prazo determinado.
Mas então, nas avaliações patrimoniais, no final de cada exercício, nós vamos considerar os valores de estoque, de bens, de dívidas, em termos de futuro, da continuidade da empresa e não pelo seu encerramento. O da oportunidade, que se refere ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Íntegras quer dizer corretas, de acordo com as normas contábeis, e tempestivas no prazo correto. Se o prazo é 30 de abril, não adianta entregar 30 de julho, 30 de setembro, que aí essa informação já não tem tanto valor assim mais. O quarto, que é o princípio do registro pelo valor original, determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, os documentos, né, que comprovam pelos valores que constam nos documentos, nota fiscal, escritura pública, etc. O princípio da competência, que é importante isso, determina que os efeitos das transações, das operações, né, e outros eventos sejam reconhecidos, tanto as despesas quanto as receitas, nos períodos a que se referem, independentemente se foram pagas ou recebidas naquele exercício ou não. Se a venda foi realizada, se o serviço foi prestado, deve ser contabilizado naquele período em que aconteceram esses fatos contábeis. E o princípio da prudência, que indica que o contador deve adotar, né, do menor valor para os componentes do ativo e o do maior valor para os do passivo. Se você tem lá uma avaliação de algum valor, então os seus bens que compõem o ativo devem ser avaliados sempre pelo menor valor. Isto é ser prudente, ser precavido, né? E os do passivo das dívidas sempre com um valor maior possível entre as opções que você tem. Dessa forma, a contabilidade, o balanço nunca será surpreendido por valores não previstos. Esta é a ideia, ser prudente, ser conservador. Antigamente se falava conservadorismo. Muito bem, além dos princípios, né, nós temos as convenções contábeis. Com base na grande margem de liberdade na qual os princípios de contabilidade apresentam para o contador, as convenções restringem ou delimitam esses princípios, definindo de forma mais clara e precisa o seu significado. As resoluções 750 e 1282 não fazem referência às convenções contábeis. Entretanto, é importante que conheçamos tais convenções universalmente aceitas, dada a sua importância, né, do que elas representam para os registros contábeis, para a contabilidade como um todo. Então, nós temos a Convenção da Consistência ou Uniformidade. Esta convenção refere-se à utilização dos mesmos métodos para os mesmos itens. Uma vez adotado um tipo de processo, uma forma de rateio, por exemplo, dos custos indiretos, se adota sempre a proporcionalidade do consumo de matéria-prima ou da mão de obra, né, deve adotar esse sistema, esse método, sempre em todos os casos. Não ficar um mês utiliza a matéria-prima, outro mês a mão de obra, outro mês as horas trabalhadas, um mês utiliza o PEPs para controle de estoque, no outro mês a média ponderada, né? Então, dentre os métodos possíveis de atender ao mesmo objetivo geral, devem ser consistentes, ser uniforme, não ficar modificando a cada mês ou cada período. Este método não deve ser mudado com frequência, pois prejudica a comparabilidade dos relatórios contábeis, né? Se, por exemplo, for adotado o PEPs para avaliação do estoque no lugar do WEPs, ambos atendem ao mesmo princípio geral, isto é, custo com base no valor, deverá ser usado sempre o método, né, o mesmo método nos outros períodos.
conservadorismo ou prudência, que eu acabei de falar antes como um princípio lá, né? A convenção do conservadorismo persiste na presunção, por motivo de precaução, que quando um contador se defrontar com alternativas igualmente válidas, corretas, para concretizar o valor, para caracterizar o valor dos elementos do ativo ou do passivo, o mesmo deverá atribuir o menor valor ao ativo e, quando se tratar de um passivo, atribuir o maior valor. Se, por exemplo, o valor de mercado do inventário final de mercadorias for inferior ao valor de custo, deverá ser escolhido o valor de mercado, por ser o mais baixo. Entre o valor de custo e o valor de mercado, dos dois, o menor. Materialidade ou relevância. A convenção do conservadorismo está atrelada a evitar desperdício de tempo e de dinheiro. Na apuração da contabilidade, deve-se registrar e apurar apenas os fatos que sejam dignos de atenção e na ocasião oportuna. Sempre que um controle de um ativo ficar mais caro que o próprio ativo, esse controle deve ser dispensado. É o caso de se controlar estoque de pregos que são colocados em calçados. Seria irrelevante controlar esse estoque, já que o valor total desses é baixo e o controle não ser relevante. O material de expediente, dependendo também do consumo de material de expediente, lá vai na papelaria, compra lá 20 resmas de papel sulfite, né, de papel ofício, e vai consumir em 2, 3 meses. Você não vai colocar no estoque essas 20 resmas e ficar controlando quantas resmas foi consumido em cada período. Então, o custo desse controle é mais alto que o próprio valor. Então, é o tal do custo-benefício, o valor é irrelevante. Então, né, não é imaterial. Você não perde tempo com isso. Da objetividade. A convenção da objetividade remete o contador na escolha de um método mais objetivo entre a escolha de um método objetivo ou subjetivo. O objetivo dessa convenção é restringir ou eliminar excessivos liberalismos na escolha de critérios, objetivando, né, quando se trata de valores. Por exemplo, toda vez que um contabilista tiver, ou um profissional contábil tiver mais de uma opção de valores para atribuir a um determinado bem, elemento, como um documento original de compra, um atestado pericial de avaliação do bem, deverá optar pelo mais objetivo. No caso, se eu tenho um documento, uma escritura pública, né, um contrato registrado em cartório, este é o documento, e não um laudo de 3, 4 peritos, de 3, 4 avaliadores. Então, o documento oficial é a escritura, o contrato, né, o documento. Muito bem. Se você pretende ser um profissional ético, correto, deve seguir esses princípios e convenções contábeis. Independentemente das revogações, nas provas dos concursos públicos, esses princípios continuam ainda a ser considerados nas questões. Continuam pedindo qual é o princípio tal, o que significa tal princípio. Então, mesmo sendo revogados, porém, eles continuam inseridos nos CPCs dos comitês de pronunciamento contábil. Não foram extintos, como falei anteriormente. Um outro assunto também que houve uma modificação recente e que nos bancos escolares, e se dependendo do livro que você pega, ainda está com a versão antiga, né, é sobre a diferenciação. Isso também cai nas avaliações, no exame de suficiência e nos concursos públicos. O leasing financeiro e o leasing operacional. A medida provisória 627 de 2013, que foi convertida na Lei 12.973 em 2014, estabeleceu uma regra tributária para as despesas financeiras nas operações de arrendamento mercantil, o chamado leasing, referente a bens móveis e imóveis relacionados com a produção ou comercialização de bens e serviços. Desta forma, na operação do leasing do imobilizado, haverá duas situações: leasing operacional e leasing financeiro.
O que é o leasing operacional? Nesse leasing operacional, terá o tratamento contábil e fiscal de um aluguel, onde o imobilizado será devolvido ao arrendatário no final do contrato. Então, vamos lançar simplesmente despesa com aluguel. E o leasing financeiro, com relação ao financeiro, né, a este leasing, a este tipo de operação, cujo bem, no final do contrato, pertencerá ao arrendatário, a operação será considerada como um financiamento de bens via leasing. O arrendamento mercantil operacional, na prática, é um aluguel e deve, então, ser reconhecido como despesa mensalmente durante o prazo de arrendamento. A empresa pode contabilizar o arrendamento mercantil da seguinte forma: vai debitar despesa de arrendamento, né, uma conta de resultado, no DRE, e vai creditar contas a pagar ou leasing a pagar, ou caixa ou banco conta movimento se pagar no próprio dia. No leasing financeiro, na realidade, a empresa está adquirindo um bem, portanto, deverá contabilizá-lo no imobilizado. Né? Lembro, isso é até 2018. Como exemplo, vamos imaginar uma empresa tenha feito um leasing financeiro de uma máquina no valor de 50 mil, a ser liquidado em 4 anos, com 12 mil de encargos financeiros, então totalizando 62 mil. Como houve uma compra, nós temos um crédito do PIS e COFINS sobre os 50 mil. Então, vamos debitar uma conta lá do imobilizado, máquinas, veículos, equipamentos, etc., 45.375. Vamos debitar PIS e COFINS a recuperar no ativo circulante, 4.625. Debitar encargos financeiros a amortizar, a parte que cabe no circulante e o restante no não circulante, no caso 12 mil. E creditar leasing financeiro a pagar, o nome da instituição, 62 mil. Ok? Isto é o que era. Porém, a revisão do CPC 6, né, trouxe alterações significativas, principalmente relacionadas aos requerimentos de reconhecimento de ativos e passivos, resultando assim em impactos contábeis, principalmente nas companhias arrendatárias. Conforme então previsto nessa norma do CPC 6, revisão 2, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019, houve uma unificação dos registros contábeis dos contratos de arrendamento mercantil leasing, alterando-se a regra que vigorava até 31 de dezembro. Desta forma, então, a partir de 1º de janeiro de 2019, mesmo no caso de arrendamento mercantil operacional, que antes era despesa, esse deverá também ser reconhecido dentro do ativo imobilizado do arrendatário, salvo se for considerado de curto prazo, ou seja, uma vigência menor de 12 meses, né, de 12 meses ou menos, ou arrendamentos de baixo valor. Nesses dois casos, os valores de arrendamento serão reconhecidos como despesa. Segue o mesmo princípio daquele das despesas, valor de imobilizado de pequeno valor, 1.500, 1.200 e poucos reais, aí teria que ver o valor exato, é considerado como despesa. Tá? O importante é que ficou o seguinte: então essa mudança obrigará as empresas a reconhecer ativos e passivos no início dos contratos de arrendamento, independentemente do caráter do contrato. Se é operacional ou financeiro, esta regra não importa mais. Importa que o leasing vai para o imobilizado. E com isso gerando potenciais impactos relevantes em seu balanço patrimonial. Claro, porque antes eu lançava lá o leasing, né, como despesa, um deles como despesa. Então ele afetava o resultado. Agora não, vai para o imobilizado, vai afetar, vai aumentar o ativo, claro, vai aumentar o passivo também, né, pelo valor a pagar, as parcelas a pagar. O que acontece após o reconhecimento dessa norma? Bom, os ativos deverão ser depreciados, como todo ativo deve ser depreciado da mesma forma que os ativos imobilizados, e testados anualmente para fim de verificação de perdas do valor recuperável, né, o tal do impairment. Né? Você todo ano, né, pelo processo de convergência, você tem que atualizar o valor presente desses bens, o valor de mercado, o valor de uso, e comparar com o valor
que está registrado na contabilidade. Os passivos, por sua vez, deverão ser novamente mensurados, ser recalculados em cada data de balanço para refletir a taxa efetiva de juros e os valores atualizados conforme indexação do contrato, indexação desse contrato de arrendamento. Essas alterações afetarão também os indicadores da empresa, seus índices de imobilização, né, de rentabilidade do ativo, porque antes o leasing era despesa, agora esse equipamento incorporou ao ativo, então vai mudar, né, a estrutura desses índices ou esses índices. Também vai alterar o EBITDA, entre outros indicadores da empresa. Então, esta foi uma atualização, uma complementação de conteúdo para vocês, agora no segundo semestre de 2020. Então, eu falei da alteração dos princípios contábeis, que não é tão novo assim, né? Mas sempre é uma polêmica, em função, foi revogado. Então, quando foi revogado a resolução 750 ou a 1282, então acabaram os princípios? Não acabaram. Apenas eles foram diluídos nos CPCs, né, ou nas normas brasileiras de contabilidade. E o leasing, por força de lei, né, também, e do CPC 06, foi mudado a forma de contabilização. Então, por favor, atualizem suas informações, seus cadernos, né, para irem bem nos concursos públicos futuros. Boas férias para vocês. Bye, bye.